espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa matéria, a gente está falando de genética. Nessa aula de agora, nós vamos falar sobre as leis de Mendel e genética, e a gente vai abordar mais a parte teórica de tudo isso. As próximas aulas, que serão as próximas 3, em especial a próxima, a gente vai abordar com mais detalhes algumas dessas partes. A primeira e segunda lei de Mendel, na próxima aula a gente vai fazer com bastante exemplo, com um monte de exemplos, de resolução, inclusive de exercícios, para facilitar a nossa compreensão. Já em seguida, a gente vai ter uma aula sobre o sistema ABO, sistema sanguíneo, e sobre heranças cromossômicas relacionadas ao sexo. Então, a gente vai pegar essas partes que a gente vai ver de maneira geral na aula de hoje e vamos aprofundar nelas nas 3 próximas aulas, que são as partes mais importantes para a gente compreender por bem as leis de Mendel, a genética e toda essa teoria que a gente está vendo relacionada à disciplina de genética. Beleza? Então, primeiro é importante lembrar, o Mendel, Gregor Mendel, já falamos sobre isso, que é um monge austríaco, fez várias experiências cruzando ervilhas e trouxe a sua primeira lei. A primeira lei de Mendel coloca que cada caráter é condicionado por 2 genes, um deles proveniente do pai e outro da mãe. Apenas um dos 2 genes é fornecido a cada gameta produzido. Então, quando a gente pega aqui, as comparações, aqui são as comparações que a gente tem, que o Mendel estudou. Então, ervilha lisa e rugosa, amarela e verde, casca cinzenta, casca branca, planta alta, planta baixa, vagem lisa e ondulado, vagem verde e amarelo, flores e vagens ao longo dos ramos, flores e vagens terminais. E aí, quando a gente pega isso dentro do cromossomo, isso significa, por exemplo, pegando o exemplo LR, lisa e rugosa, que a célula tem 2 cromossomos homólogos. E aí, cada cromossomo se duplica e passa a ter 2 cromátides. E aí, você vai ter 2L, 2R, os homólogos se separam, as cromátides se separam, tendo cada um dos genes sexuais o L ou o R. Pegando aqui, no caso aqui, tendo as características de lisa e rugosa nesse indivíduo. Então, o Mendel, ele sempre iniciava o cruzamento com variedades diferentes entre si, mas sempre puras. Então, na geração de filhos, todos tinham semente lisa. E cruzando, então, a primeira geração entre si, ele começou a perceber que tinha planta com semente lisa e outra rugosa. Então, como ele percebeu que você tinha uma maioria de uma forma e uma minoria de outro, ele chamou, por exemplo, nesse caso, o caráter liso de dominante e o rugoso de recessivo. E L, fator liso, R, rugoso, que é o que a gente viu aqui, pegando o exemplo dentro do cromossomo. Então, pegando aqui, no cruzamento, LLRR, e aí, aqui eram homozigotas. E aqui fez o cruzamento. E aqui formou uma LR. E qual que vai ser, então, a geração que pode vir se cruzar uma LR com outra LR? Então, aqui, fazendo o quadro de Punnett, o L e o R, o L e o R. E aqui, você tem 3 com a característica dominante lisa e uma com a característica recessiva rugosa. E aí, o Mendel foi observando que isso se repetia. E aí,
fazendo bastante experimento, ele chegou à conclusão da proporção esperada de 3:1. Por quê? Ele fazendo vários tipos de experimentos, em todos era aproximadamente 3 a relação que se tinha em F2. Então, isso fez com que ele pudesse deduzir que a proporção esperada fenotípica do dominante ou recessivo, quando você cruza dois heterozigotos para uma determinada característica, era de 3:1. E aí, então, quando os cromossomos são homólogos, são idênticos, isso significa idênticos quanto à forma, mas não necessariamente quanto à constituição gênica, como nós vimos aqui no caso de lisos e rugosos. Então, o Mendel nos trouxe essa característica que depois na genética, né, aprofundando mais nisso daí, conseguiu-se perceber que, na verdade, o que ele estava falando, né, o que ele apresentava, acabou dialogando diretamente com a constituição gênica, né, com o estudo dos cromossomos, né? Então consegue-se perceber, ou seja, cromossomos homólogos são idênticos quanto à forma, mas não necessariamente iguais quanto à constituição gênica. Então, não necessariamente eles são iguais de maneira nas características que eles carregam, né? Como a gente consegue ver na imagem aí que está presente. Então, lembrando alguns termos que a gente já viu na aula passada, gene é um pedaço do DNA que contém informação para a produção de uma proteína, né? 2 genes que se localizam na mesma região de um par de homólogos locos se comportam de acordo com a primeira lei, são ditos alelos. Então, os alelos, né? O genótipo é a composição genética do indivíduo, isso aqui a gente sempre vai falar porque sempre tem que relembrar, gente. E o fenótipo, ou fenotipo, é a variedade de cada característica e não é determinada apenas pelos genes, é determinado pelo ambiente de forma geral. Homozigoto e heterozigoto. O homozigoto é o mesmo que puro, né? A grosso modo, o heterozigoto é o sinônimo de híbrido. E os indivíduos portadores do fenótipo recessivo são sempre homozigotos. Isso é muito importante. Em relação ao dominante recessivo, um gene é dominante quando ele em dose simples condiciona o seu fenótipo, e o gene recessivo é aquele que, para fazer seu fenótipo prevalecer, tem que estar em dose dupla. Igual no exemplo que a gente acabou de ver, o liso era o dominante e o rugoso era o recessivo. E aí, como que você descobre se é um dominante ou recessivo? Então, cruzando 2 cobaias de pelo ondulado, tem nascido vários filhotes de pelo ondulado e alguns poucos de pelo liso. Qual dos fenótipos é condicionado por um gene dominante? Qual o genótipo dos pais? O que fazer nesse caso? Em casos, então, de primeira lei de Mendel, quando você está diante de um casal de igual fenótipo, o que tenha tido um descendente de fenótipo diferente, você tem que considerar que o fenótipo do filho é condicionado pelo gene recessivo, sendo os pais forçosamente heterozigotos. Ou seja, nesse caso aqui, a gente consegue perceber que o fenótipo condicionado por um gene dominante, né, é o pelo ondulado. E o genótipo dos pais é que eles são ambos heterozigotos para pelo ondulado e pelo liso. Aqui as genealogias, que a gente já viu e é importante relembrar. Aqui, quadradinho, bolinha, branquinho, homem e mulher sem característica, colorido com a característica estudada, traço horizontal, casamento. Aqui é um caso de irmandade. Nesse caso aqui, ó, filhos e aqui irmãos. Aqui o traço duplo unindo o casal, casamento consanguíneo. E indivíduo de sexo ignorado quando a gente tem o losango, que é mais raro acontecer. Herança sem dominância, depois a gente vai entrar com mais detalhes, mas é quando você tem o cruzamento de um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo. O heterozigoto ele tem, por exemplo, uma cor diferente, pode acontecer com alguns tipos de flores. E aí, cruzando 2 indivíduos da geração F1, a geração F2, portanto, vai ter um dominante homozigoto, 2 heterozigotos com outra cor, e um homozigoto recessivo com mais uma cor, geralmente mais simples ou branca. Os genes letais, que a gente já comentou brevemente, né, que não obedecem à proporção esperada, porque um deles pode levar à morte, igual no exemplo aqui dos ratos. A gente tem o exemplo que o dominante homozigoto leva à morte, o embrião morre, então ele não obedece à proporção, que são situações que podem acontecer. E agora a gente precisa ter muita atenção. Lembre-se,
Na próxima aula, a gente vai trabalhar com melhores exemplos para a gente entender a regra do ou e a regra do é. A probabilidade de ocorrência de dois eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades isoladas, ou seja, a regra do ou. Qual a probabilidade de, ao jogarmos um dado, sair 3 ou 4 ou 5? Ou seja, a probabilidade de sair o 3 é 1 em 6. O 4, 1 em 6. O 5, 1 em 6. Então, de sair o 3 ou 4 ou 5, a gente tem 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que vai dar 3/6, dividindo 1/2. Então, é a probabilidade que a gente tem quando a gente faz a soma. A soma é a regra do ou. E a gente tem a regra do é. Na regra do é, a gente trabalha com multiplicação. A probabilidade da ocorrência simultânea de eventos independentes, isto é, a probabilidade da ocorrência de um e outro, é obtido pelo produto das probabilidades isoladas. Qual a probabilidade de eu jogarmos um dado e uma moeda sair ao mesmo tempo cara e 4? Então, tem na moeda, a moeda ela tem a chance de ser cara ou coroa. Então, 1/2 para cada um. E aqui você tem 1/4 de sair cara, sendo que você tem já 1/2 de sair. Vai sair cara ou coroa. Então, você tem uma chance de metade, 50%, 1/2. E de sair 4 no dado é de 1 em 6. Então, de sair cara e 4, você vai ter que ter uma junção, então, de 1 em quantas? Em 12, que é o quê? 1/2 vezes 1/6. A gente vai ver isso com mais exemplos na próxima aula para facilitar a nossa compreensão. Por hora, o mais importante é a gente compreender as leis de Mendel e mais alguns fatores importantes, como o sistema BO, algumas anomalias cromossômicas, que depois a gente vai ver tudo com calma nas próximas 3 aulas. Beleza? Alelos múltiplos. Quando existem casos que, para algum caráter, mais de 2 qualidades podem estar presentes nos genes alelos. Esses são os casos que a gente chama de alelos duplos. Nesse caso, cada indivíduo tem só 2 genes, mas os genótipos possíveis são mais numerosos e possivelmente surgiram por mutação. Um exemplo que a gente tem disso é o caso da coloração do coelho. Então você tem o Czão, que é o agouti selvagem, que ele tem a pelagem cinza acastanhado e domina as demais características. O chinchila, o CCH, tem a pelagem cinza clara. O chinchila domina o himalaio albino, mas não domina o agouti. O himalaio, que é a pelagem branca com extremidade da pata, rabo, orelha e focinho preta, é CHzinho. Então o himalaio domina o albino. E o albino é CAzinho, Azinho, é a pelagem branca e olho vermelho, que é recessivo em relação aos demais. Então um caso desse é um caso de alelos múltiplos, em que você tem mais de 2 qualidades estando presentes nos genes alelos. Beleza? Agora o sistema BO, o sistema sanguíneo, isso a gente tem que ter muita atenção, porque isso cai muito. E a gente tem que ter atenção nisso. Agora nós vamos ver e depois nós vamos fixar numa próxima aula. Nós vamos entrar com mais firmeza na matéria. Então, quando mistura-se sangue de pessoas diferentes, percebeu-se que podia haver aglutinação de hemácias. Esse fenômeno da aglutinação é causado por uma reação do tipo antígeno-anticorpo. Então, percebe uma coisa diferente e reage. Então, indivíduos de grupos sanguíneos diferentes têm antígenos, que é o aglutinogênio, diferentes em suas hemácias. Então, o que se percebe? O sangue A tem um aglutinogênio, um antígeno na hemácia A. Sua aglutinina, o anticorpo no soro, é anti-B. O sangue B tem aglutinogênio Bzinho e tem no soro o anti-A. O AB tem os 2 aglutinogênios e não tem aglutinina no anticorpo, no soro. E o O, ele não tem aglutinogênio, mas a sua aglutinina é anti-A e anti-B. Então, com base nisso, conseguiu-se perceber que tem um sistema BO. Como eu disse, nós vamos estudar isso com mais calma.
mais para frente. Por hora é importante a gente ver do que está se tratando a matéria. Então, o tipo sanguíneo A, ele é o IAzão e IAzão, ou IAzão e Izinho. Por que pode ser Izinho? Porque pode ser AO, porque o O, ele é ausência de aglutinogênio, então ele só se manifesta se não tiver aglutinogênio. Então, o IA ou IA Izinho, você tem o sangue do tipo A, porque o O, ele é a ausência de aglutinogênio. No caso do B, a mesma coisa, IBzão, IBzão ou IBzão, Izinho, que aí tem o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A. Isso aqui tem que ter muita atenção, porque o aglutinogênio que tem, que é igual ao tipo sanguíneo, a aglutinina é o contrário. E o AB, que tem o IAzão e o IBzão, tem o aglutinogênio AB e ausência de aglutinina. E o sangue O, que é o Izinho, que é recessivo, não tem aglutinogênio e tem aglutinina anti-A e anti-B. Certo? Outro debate importante é sobre o fator RH. Ele cai com menos frequência, mas é importante a gente conhecer. Que aí você tem a classificação dos grupos positivo e negativo pela presença ou ausência de um antígeno na superfície da hemácia. E isso foi encontrado primeiramente no macaco rhesus, por isso que você tem o nome RH, fator RH vem de rhesus. E o sangue RH negativo não possui esse antígeno na superfície, e o RH positivo possui. Então, no fator RH, a diferença vai ser a presença do antígeno na superfície. Então, pegando um exemplo aqui, ó, um macaquinho rhesus, pega o sangue do rhesus e injeta no coelho. O coelho produz anticorpo anti-RH. Extrai-se o soro do coelho com anti-RH. E aí você tem um soro anti-RH, que aglutina as hemácias de 85% dos indivíduos testados, que é o RH positivo, e o soro anti-RH não aglutina as hemácias de 15% dos indivíduos testados, que é o RH negativo. Então, aqui tem a presença do RH positivo, aqui é negativo porque não aglutina as hemácias. Então, é assim que a gente faz um teste para verificação do RH. É basicamente isso daqui. É um exemplo que a gente traz facilitando para entender como que estar presente o fator RH. E ele pode trazer com ele uma doença, que é a eritroblastose fetal, que é uma doença hemolítica que pode acontecer no recém-nascido. Nesse caso, o fator RH é o responsável pela doença, porque ele causa grande destruição das hemácias do feto, que pode provocar anemia profunda, icterícia, entre outras coisas. E como que acontece a eritroblastose fetal? Somente pode ocorrer num caso, a mãe é RH negativa e o filho é RH positivo. E aí o que vai acontecer? O organismo materno produz anticorpo anti-RH. O anti-RH, ao penetrar na circulação fetal, destrói as hemácias do feto por hemólise. E aí, as hemácias RH positivo do feto passam à circulação materna. Então, a mãe começa a atacar o sangue da mãe, né? Que começa a produzir anticorpo anti-RH, não reconhece no filho e começa, então, a atacar esse feto, né? As hemácias desse feto. Isso é super simples de resolver, uma injeçãozinha, né, que a mãe toma e resolve de maneira super simples essa situação da eritroblastose, certo? Vamos ver o RH com mais calma quando a gente estiver estudando o sistema ABO, beleza? Heranças relacionadas a cromossomos sexuais. Como eu disse, também vamos estudar a parte de herança relacionada a cromossomos sexuais com mais ênfase mais para frente. Mas, por hora, é importante a gente debater algumas coisas que se relacionam conosco aqui quando a gente está falando das leis de Mendel. Né? As características que a gente estudou até agora eram caracteres não relacionados ao sexo. Agora, alguns caracteres podem estar relacionados ao sexo, e aí depende de quem transmitiu e do sexo de quem recebeu. Um exemplo disso é o daltonismo, que a gente vai ver com calma. Primeiro, a gente parte da hipótese que todos os genes se localizam nos cromossomos. O par de cromossomos que designa o sexo é o X e o Y. XX fêmea, homogamético, e XY macho, heterogamético. Estamos falando para seres humanos. Depois que a gente tiver a aula de cromossomos sexuais, nós vamos ver que, por exemplo, nos animais é diferente. Então, o cromossomo X é perfeitamente homólogo ao outro. Quando você tem o X e Y, eles são homólogos apenas numa região. Então, no X tem uma zona que é não homóloga ao Y, onde todos os genes existem em doses simples. Existe no Y também uma zona que é não homóloga ao X. Aqui, pegando um exemplo, um XX
E aqui, pegando um XY, ó, tem uma região não homóloga a Y. Então, quando compara um com o outro, tem uma região homóloga, e aqui tem os genes exclusivos de Y, e aqui tem uma região não homóloga a Y, com genes exclusivos do X. Certo? E é isso daqui que a gente está vendo. Por consequência, uma das doenças que pode acontecer, e a gente vai aprofundar nisso mais para frente, é o daltonismo, que se caracteriza pela confusão na percepção de cores, em especial vermelho e verde, entre outras, né? E aí o gene que caracteriza está no cromossomo X, na região não homóloga ao Y. Então, atenção nisso daqui. Portanto, o XDzinho recessivo é determinante da característica daltonismo e a maior probabilidade de um homem ter essa doença porque ele só possui um cromossomo X. Para a mulher ser daltônica, tem que ser necessário 2 cromossomos XD juntos. Então é muito mais rara a possibilidade de uma mulher daltônica. É quase impossível, na verdade, pensando no caso específico dessa doença. É uma doença quase 100% focada em homens. Então aqui, ó, uma característica importante é que meninos nunca herdam do pai um caráter ligado ao X. Por quê? Porque é o pai, como a gente já viu, que define o sexo. Então, se tiver o Y, com certeza o X é da mãe. Agora, se for mulher, o pai doou o X. Então, como a mãe só pode doar X, ele não consegue trazer, se for homem, o caractere X presente no pai. Só as mulheres trazem isso, né? Então, aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Aqui tem daltonismo, aí vem os filhos. Aqui, uma portadora, ela é portadora, tem o XDzão, tem o XDzinho, aliás, mas o XDzão domina. Então, ela é portadora do daltonismo, mas não se manifesta. E casa-se com outra pessoa que, por acaso, tem o XDzão, normal. E aí, tem os filhos. O XDzão presente, o XDzinho, e aí pode ter uma filha portadora. E aí pode acontecer de, ao se casar com um rapaz, ter um filho com o daltonismo. Por quê? Porque ela tem o XDzinho, e se for um homem e vier esse XDzinho para o cruzamento, né, que tem 50% de ser XDzão e 50% de ser XDzinho, pode ter chance de ter um filho homem com daltonismo, que foi o que aconteceu também aqui nesse caso aqui. Beleza? Então tem que ter atenção, porque esses heredogramas a gente tem que ter sempre atenção do que está acontecendo. Então, a gente pode ter herança ligada ao sexo, que é causada por genes localizados no cromossomo X na região não homóloga ao Y. A gente pode ter uma herança restrita ao sexo, que é causada por genes localizados no cromossomo Y na região não homóloga ao X, portanto, são genes exclusivos nos machos, herança restrita ao sexo, e herança parcialmente ligada ao sexo, que se relaciona aos genes localizados no X e nos Y nas suas regiões homólogas. Então, nós temos 3 situações que podem estar relacionadas ao sexo. Então, aqui, ó, os genes que condicionam a herança ligada ao sexo, aqui os genes que condicionam a herança restrita ao sexo, e aqui os genes que condicionam a herança parcialmente ligada ao sexo. Então, aqui um exemplo, né? Todos os homens afetados por certa anomalia, casados com mulheres normais, têm sempre todos os seus filhos normais e as suas filhas doentes. Que tipo de herança que comanda a anomalia? Esse é um exemplo, então, do que a gente tem. Uma herança restrita ao sexo? Sim. Por quê? Porque vai estar restrita ao sexo feminino. Por quê? Porque os homens afetados por essa anomalia têm uma anomalia no seu cromossomo X. Então, o cromossomo X do homem, que é o que está doente, que vai estar presente nas suas filhas mulheres. Certinho? Então, mais um exemplo aí que a gente está vendo. Agora a gente passa para a segunda lei de Mendel. Né? A segunda lei de Mendel é um pouco mais complexa, tem que ter mais atenção. Como eu disse, na próxima aula nós vamos trabalhar com exemplos e vai facilitar a compreensão de ambas as leis de Mendel, certo? Então, Mendel começou a realizar cruzamentos, né, com a transmissão de 2 caracteres ao mesmo tempo através de gerações. E aí cruzou ervilhas de sementes amarelas e lisas, lembra da regra do ou e do é,
e lisas com ervilhas de sementes verdes e rugosas. Então, o que aconteceu? 100% amarelas e lisas na geração F1. E na geração F2, percebeu amarelas lisas, amarelas rugosas, verde lisas e verdes rugosas. Ora bolas, isso significa, fazendo um quadro de Punnett, que você tem os pais aqui, ó, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Os gametas, então, dos pais são esses. A primeira geração, ela é heterozigota para ambos os fatores, por Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho. Cruzando Vzão, Vzinho com Rzão, Rzinho, o cruzamento de F1, então, nos apresenta isso daqui, ó. Aqui é o quadro de Punnett, ó, aqui e aqui. Repete. Repete aqui, repete aqui, repete aqui, repete aqui. Nós vamos fazer junto na próxima aula para facilitar a visualização. Mas aí, o mais importante é perceber que você vai ter uma grande quantidade aqui amarela lisa, ó, e não é uma quantidade à toa. Você vai perceber que tem uma relação. Você vai perceber também que você tem aqui, ó, 3 em 16 que são amarelas rugosas, 3 em 16 que são verdes lisa e 1 em 16 que é verde rugosa. E o resto é amarela lisa. Então, quando se cruza essa primeira geração F1 de heterozigotos, você tem um cruzamento que vai se repetir. Ou seja, os genes para 2 ou mais caracteres passam aos gametas de forma totalmente independente um do outro, formando tantas combinações gaméticas quanto possível, com igual probabilidade. Essa basicamente é a segunda lei de Mendel. E isso aí nos traz, por exemplo, quais os tipos de gametas que produzem o indivíduo Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czão, Czzinho, Dzão, Dzinho. O número de tipos de gametas é dado por 2 elevado a n, onde n representa o número de heterozigoses. Tem quantas heterozigoses aqui? Uma, aqui não tem, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, 2 elevado a n é 8. Então, aqui, ó, quando a gente pega na mão e faz, é exatamente isso. O número de tipos de gametas é exatamente esse. 1/8 que você vai ter exatamente por isso, porque 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. E qual a probabilidade de aparecerem descendentes verdes e lisos? E primeiro, trata o assunto como se fosse caso da primeira lei, independente, depois a regra do E. Então, amarela com amarela, você vai ter. Nós vimos que a possibilidade de ter. Onde nós vimos? Aqui, ó. Essas são as possibilidades, ó. Então, a geração F1 tem 1/4 de chance de ser verde. Relaxa, se está com dúvida, veja a próxima aula, que a próxima aula a gente vai estar com bastante exemplo e vai facilitar a sua compreensão. Tá? E as lisas, então, os descendentes têm que ser verdes e lisos. E, pegando liso e cruzando com liso, a outra categoria, nós vemos que 3/4 pode ser liso. Portanto, um verde liso, para ser verde e liso, a gente pega a probabilidade de verde, que é 1/4, e a probabilidade de liso, que é 3/4. 1/4 vezes 3/4, 3/16. Certo? Esse é mais um exemplo que a gente tem falando de probabilidade com a segunda lei de Mendel. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que os pares de gene que devem localizar nos cromossomos, eles ficam de maneira diferente para que a segunda lei se verifique. Então aqui, ó, os dois caminhos são igualmente possíveis. Aí vem, se reproduz, né? Está tendo aqui o processo de meiose e aí vai ter a divisão. Então aqui, ó, é a divisão, ou um ou outro. É isso que está acontecendo. Então os pares de genes, eles ficam em cromossomos diferentes para que aconteça a segunda lei, ó. Aqui é azão Bzão, aqui é azão Bzão, aqui é azão Bzinho, azão Bzinho, azão Bzinho, azim Bzão, e por aí vai. Então aqui, ó, a gente consegue ter azão Bzão, azim Bzinho, azão Bzinho, azim Bzão. São as probabilidades que a gente tem.
É isso que está acontecendo internamente dentro dos nossos cromossomos. A gente vai também tratar brevemente sobre algumas aberrações cromossômicas que acabam gerando doenças, mas a gente vai pegar isso com mais ênfase, como eu disse, mais uma vez, quando a gente estiver falando dos cromossomos sexuais. A síndrome do triplo X, que é o nascimento de mulheres férteis com alguns distúrbios sexuais e certo grau de retardamento. Síndrome de Klinefelter, que é o XXY, que nasce em homens com estatura um pouco superior à média, órgãos genitais pouco desenvolvidos, presença de seios são estéreis e podem até apresentar um certo retardamento mental, como esse exemplo aí da imagem. Tem a síndrome de Turner, que é o X0, que existe apenas um cromossomo do par normal. As portadoras mulheres têm estatura inferior à média, têm pescoço alado, ovários rudimentares e mamas não desenvolvidas. E a síndrome de Down, que é o mais famoso, a gente vai tratar de outras, tá? Mas aqui estou dando primeiro esse destaque, que é a trissomia do cromossomo 21, que é uma das anomalias mais frequentes que ocorrem em ambos os sexos. As mulheres portadoras são férteis, têm um QI muito baixo, língua fissurada, prega palpebral, inflamação nas pálpebras, prega única no dedo mínimo, prega transversal contínua na palma da mão, a maioria nasce com defeitos cardíacos e muitos têm uma expectativa de vida menor do que das pessoas normais, né? Entretanto, ser diferente é normal, é importante a gente lembrar disso. E o que acontece na prática? É isso aqui, ó. Tem a divisão dos cromossomos e aí ficam 2X juntos e um não disjunta. Então, você acaba tendo a trissomia do cromossomo 21. Beleza? É isso brevemente que a gente trouxe para vocês. Não deixe de assistir a próxima aula, que a próxima aula vai ter vários exemplos sobre as leis de Mendel. Beleza? E depois, a gente vai ter também uma aula sobre a herança relacionada ao sexo e vamos ter outra sobre o sistema ABO. Atente-se e assista essas aulas, que elas são muito importantes para a fixação e compreensão do conteúdo. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.